Tu estás aqui, Senhor, porque o teu nome é adorado. Tu és presente entre nós. A tua glória e o teu poder são reais. E o nosso amor por ti, Senhor, também é real. Nós amamos o Senhor e queremos amá-lo de todo o nosso coração. Perdoa por não corresponder como deveríamos. Mas nós te adoramos porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro e nós queremos corresponder, não na mesma altura, porque não conseguiremos, mas seremos sim dedicados no nosso amor. Queremos também ao Senhor pedir que a tua glória e a unção do teu Espírito esteja a trabalhar em cada mente e coração neste momento, nesta hora. Que a tua palavra encontre guarida nos corações para que transforme os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas ações. Visita o nosso mundo interior, terra que só o Senhor vai. As nossas emoções, os nossos sentimentos estão debaixo do teu senhorio. Calibra, Senhor, orienta, faz o teu querer em nós. Esse é o pedido que nós fazemos nesta hora, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Bom, queridos, eu quero trazer uma reflexão. O texto está ali, Marcos capítulo 5. Nós vamos expor de 1 a 20, mas não vamos ler todo o texto. À medida que eu for expondo, eu vou escolhendo alguns versículos desse texto e a gente vai tirar algumas lições. Eu escolhi esse tema que está aí, a história de um amor poderoso. Não é só de um amor, mas é de um amor poderoso. Há uma marca em Jesus. Eu estou desde o começo dessa reunião falando do amor de Deus, porque é o tema daquilo que a gente tem a falar para vocês que estão aqui e que vão ouvir essa mensagem depois na internet. A gente não pode perder o foco que Deus é um Deus que ama e que Jesus também, Ele nos ama. O compromisso de Deus, as iniciativas de Deus é de amar. Ele não é um Deus só poderoso, Ele é um Deus que ama. Porque imagine alguém com poder e sem amor. Alguém que detém poder e não ama, não se importa com o outro, o que é que ele pode fazer? Maquinar, derrubar, maltratar, odiar e fazer ações terríveis. Agora, quando você pensa no Deus poderoso, que é gerenciado pelo amor dele, você vai imaginar as ações dele. Quando a gente chega lá em Romanos 8, versículo 29, que diz que todas as coisas cooperam para o bem, e é para o bem mesmo. Deus não tem compromisso com o mal. Aparentemente você pode até pensar, mas por que eu estou passando por isso? E você poderia ter a resposta: eu estou só passando por isso. O final da história não chegou. Eu estou passando. E a Bíblia vai falar de passar pelo vale árido, passar por momentos difíceis, mas o amor de Deus precisa ser sempre acreditado. Muita gente acredita em Deus, mas tem dificuldade de crer no amor de Deus. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente vai olhar e dizer assim: cara, eu sou muito pequeno. Eu não sei como Deus ainda investe em mim. Ele investe porque Ele é um Deus gracioso, um Deus que ama. Senão Ele não investiria em mim e em você. E 2 versículos nessa palavra introdutória eu quero deixar para vocês. O primeiro está lá em João capítulo 13. Se você puder grifar esse versículo, é o primeiro versículo do capítulo 13 de João. Eu vou de cabeça citar para vocês. Ele está ali tendo uma reunião final, capítulo 13 até o final do capítulo 14, é uma conversa de despedida de Jesus. Não demoraria muito, ele encararia a cruz. E o texto diz assim: tendo-os amado, amou até o fim. Deus não é um Deus que ama momentaneamente, esporadicamente. Ele ama do começo ao fim. Mesmo que o fim seja ele abandonado, sozinho. Quando foi levado para a casa de Caifás, Pedro seguia de longe. E quando foi descoberto, negou Jesus, Judas o traiu e todo mundo fugiu. E ele amou até o fim.
A cruz é a maior expressão do amor de Jesus, porém todo o seu ministério foi pautado pelo amor. Há um outro episódio que me chama muita atenção, está aqui também em Marcos capítulo 10, e Jesus teve a conversa com o jovem rico. E essa conversa é muito interessante porque o jovem rico está rotando vaidade para Jesus. É porque eu faço isso, eu cumpro os mandamentos. Aí Jesus diz: uma coisa te falta, vende tudo o que você tem e dê aos pobres, depois você vem me seguir. Lembra que ele chegou com uma pergunta muito interessante: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha uma preocupação nobre, preocupava com o eterno e não só com o material. Porém, a pergunta dele denunciava. Ele pensava que a salvação dependia dele. Que hei de fazer eu? E a gente sabe que se Jesus não fizer a obra na cruz, se Jesus não nos salvar, nós não temos como ser salvos. E o versículo 21 do capítulo 10 de Marcos diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Quando viu ele arrotando vaidade, arrogância, Jesus amou, mesmo sabendo que ele iria ouvir o confronto. Quando Jesus diz: vende o que você tem, Jesus estava mexendo na ferida. Ele era muito apegado, mesmo que ele quisesse a vida eterna, ele estava muito apegado às coisas materiais. E Jesus diz: olha, eu vou mostrar que você não quer a vida eterna. E ele saiu. A Bíblia não diz se um dia ele voltou, mas mesmo assim Jesus olhou para ele e o amou. A história que nós vamos trabalhar hoje, que Marcos conta muito bem, é a história do Gadareno ou Gerazeno. Você vai encontrar em Mateus falar do Gadareno, Marcos fala de Gerazeno. É uma das cidades de Decápolis. Na época de Antíoco Epifânio, em que os gregos dominaram aquela região, eles construíram 10 cidades. Daí o nome Deca, 10 em grego, polis, cidade em grego, 10 cidades, Decápolis. E ele depois foi anunciar o que Jesus fez na vida dele. Era um homem possuído por uma legião de demônios. Quando a gente ouve falar de legião de demônios, a gente fica pensando assim: quantos são? A gente não pode precisar, mas a gente sabe que uma legião é um contingente do exército romano que ia de 2.200 soldados a 3.100 soldados. Para ele dizer legião, que somos muito, não eram apenas 7, 2, 15, era um número incontável. Você não sabe a quantidade de demônios que cabe dentro de uma pessoa, porque é espírito. Corpos é que não ocupam o mesmo lugar, mas demônios podem ser muitos. E quem estuda o assunto sabe que os demônios andam de 7 em 7, são pequenos grupos que vão sendo subordinados até chegar no chefão que domina numa vida ou numa localidade. E esse homem tem uma legião de demônios. O que é que acontece? Jesus o liberta, dá dignidade, dá uma nova vida e dá uma mensagem para ele. E que mensagem é essa? A mensagem do amor. Nós somos alvos do amor. A gente é chamado a obedecer por amor. E a gente é chamado a chamar outras pessoas para convencê-las de que ela vai ser amada. Por mais que o inferno possa trazer pavor para algumas pessoas, a nossa mensagem não é de inferno, a nossa mensagem é de céu, é de amor. Porque de fato é o amor que convence. Eu sempre digo, obedecer a Deus, fazer sua vontade, não deve ser uma expressão simplesmente do querer fazer. Do lado, assim, cara, se eu não fizer, vai pegar mal para mim. O que é que vão pensar de mim? As bênçãos vão ser tiradas de mim. Tem muita gente que obedece por causa disso. Mas quando a gente obedece por amor, a gente não mede esforço. A gente não mede esforço. Eu tenho ensinado isso há muito tempo. Faça para Deus. Obedeça a Deus.
como expressão de amor. Você vai ver como vai ser leve. Agora, para amar você tem que cativar o seu coração, que muitas vezes é indomável, resiste, é interesseiro. É quando você ama a Deus, e cada dia diz a Deus: Senhor, coloca amor em meu coração, de fato a coisa acontece. Pois bem, a história não começa aqui no capítulo 5, já no capítulo 4, Marcos faz um preâmbulo da história, e eu dividi essa história em 4 partes. Eu criei alguns capítulos dessa história para a gente entender e facilitar a nossa compreensão e aplicação para as nossas vidas. A primeira fase dessa história, a primeira divisão é o preço do amor. Por que eu coloquei o nome dessa primeira parte, desse primeiro capítulo, de o preço do amor? Preste atenção no que aconteceu. No capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, depois de um dia de trabalho, Jesus, você sabe, a vida era intensa. Muita prédica, muita oração, muita cura, muito de Deus acontecendo, e ele era homem, cansa como eu e você cansamos, depois de um dia de trabalho. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Atravessar o quê e como? Ele está falando de Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que é um grande lago, ele tem 22 quilômetros de comprimento e 12 a 13 quilômetros de largura. E se ele sai de Cafarnaum e vai para Gerasa ou Gadara, ele vai ter que andar ali de barco uns 18 quilômetros. De barco não é a motor, é a vela, em alguns casos a remo. Ele está propondo um deslocamento durante a noite. Algo assim impensável. E os discípulos ficaram pensando: mas por que nós vamos agora, uma hora dessa? Será que amanhã não vai dar? Mal sabiam eles que Jesus tinha um projeto de amor por alguém que ninguém dava nada por ele. E olha o que Jesus é capaz de fazer por amor, para acudir e socorrer alguém que estava gemendo. Quando você pega a história, você é informado por Mateus, por Marcos, que esse homem vivia gritando, sem dormir, morando nos sepulcros, se cortando, e a gente que estuda um pouco psicologia sabe que aí é um estado de profunda falta de amor próprio, quando você começa a trazer ao seu corpo penalidade, a trazer ódio ao invés de amor a você mesmo. Você começa a se mutilar. Pode ser uma expressão de falta de amor próprio. E esses demônios que dominavam, destruíam a vida desse homem, estavam praticamente conseguindo levá-lo à morte. Mas o amor de Jesus o impulsionou a ir. E para ir ao encontro desse homem, ele não vê o tarde da hora. Ele não cria desculpas. Ele não vê impossibilidades. Tem um mar para atravessar. Tem uma noite para cruzar. E os discípulos não sabiam. Tinha uma tempestade formando que eles iam enfrentar. Tudo isso Jesus fez e enfrentou por amor, porque sabia que aquela pessoa que estava lá do outro lado, que ninguém queria perto, as pessoas queriam prendê-lo para que ele não representasse mais perigo para a sociedade, e tentaram várias vezes, e como se sabe, pessoas dominadas por demônios têm forças descomunais, não consegue prender e segurar, que ela tem uma força sobre-humana. Ninguém queria esse homem perto. Ele era uma ameaça, ele era um perigo. E o que me maravilha em Jesus é saber que ele ama aqueles que não têm atrativo algum para serem amados. Eu li um livro chamado Evangelho Maltrapilho. Não sei quantos aqui já ouviram falar, já leram. Esse livro é muito interessante, e logo
na introdução, o Brennan Manning, ele fala uma coisa muito interessante, que um jovem, ao ler o Evangelho de Lucas, e ele não era da igreja, ele leu o Evangelho de Lucas e comentou com a mãe, se Jesus gostava de gente toda quebrada, de pessoas todas sofridas, pecadoras, né? E é verdade. Por isso que é o Evangelho maltrapilho. Jesus ama quem ninguém quer amar. Quem não se acha digno do amor dele, ele ama. E Jesus enfrenta o mar com a sua tempestade, com a sua noite, com a distância, porque ele amava aquela pessoa. A Bíblia não diz o nome dessa pessoa, mas diz que era uma pessoa carente e necessitada do amor de Deus. Segunda parte, segundo capítulo dessa história, tem a ver com o poder destrutivo do ódio. Se falávamos há pouco sobre o preço do amor, o amor não é só verbalizado, eu te amo, o amor é provável. Jesus fez isso na cruz de uma forma mais clara, categórica e total, e no seu ministério a todo instante. O amor era verificado, o preço era pago. Se o amor está ligado a Jesus, o ódio está ligado a Satanás, a essa legião que dominava esse homem. A gente viu que Jesus foi capaz de fazer por amor. Agora vejam que o ódio de Satanás, dos demônios, o que este ódio é capaz de fazer na vida de alguém. Diz o texto, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros, vivia entre mortos, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés, as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, noite e dia. Não era um sofrimento momentâneo, noite e dia. Ele andava gritando, olha o desespero, e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esse demônio foi dominado pelo poder de ódio, o poder de morte. Mas Jesus o levou, o poder do Espírito Santo o levou à beira-mar para encontrar Jesus, que chegava no barco, saiu ao encontro de Jesus. São coisas assim. Paulo nunca imaginou, o apóstolo Paulo, que com o ódio que tinha dos cristãos indo para Damasco, no meio do caminho, Jesus ia se revelar para ele com amor, ia derrubá-lo. Alguns dizem do cavalo, mas na Bíblia não fala que ele estava a cavalo. Mas que ele caiu aos pés do Senhor. E naquele momento o poder do amor venceu o poder do ódio do apóstolo Paulo. Era outro homem. E aquele Gerazeno, dominado pelo poder de Satanás, que queria o quê? João 10:10, matar, roubar e destruir. É isso que o diabo quer. Enquanto o amor constrói, o ódio destrói. O amor pertence a Deus. Deus é amor. E Ele nos amou primeiro. Também João nos informa isso. Satanás nos odeia eternamente. Eu estava lendo outro episódio bíblico essa semana, que está em Lucas capítulo 9. Jesus sobe ao Monte da Transfiguração. Quando desce, encontra um pai, não era uma mãe. Normalmente a mãe faz isso. Com o filho endemoniado, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. E ele relata a Jesus o que estava acontecendo. Diz, olha, de vez em quando ele pega meu filho, joga no chão, ele fica convulsionando. Algumas vezes joga no fogo e na água, para matar. O ódio satânico é algo terrível, abominável, porque normalmente o ódio está ligado à inveja.
ele olha para o que Deus é e o que Deus faz. Nós somos a expressão da melhor criação de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele quer destruir, ele quer odiar. Por isso que o ódio, a inveja, são sentimentos que não condizem com aqueles que se proclamam cristão. Lá na primeira carta de João, ele vai dizer assim: se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você pode até chatear com seu irmão. Dificuldade relacional acontece sempre, em todas as esferas do relacionamento humano, do contato humano. Mas odiar o irmão não é condizente, não está dentro do caráter de Jesus. E olha que o poder do ódio faz a gente não ter paz durante o dia inteiro, noite e dia. Você acorda, sofre, você vai almoçar, você sofre, você vai tentar dormir, você sofre, porque o sofrimento é a marca de Satanás. E as pessoas, você sabe que gritar, pedir socorro, é expressão de dor. E uma pessoa que vive gritando aos urros, vive uma luta tremenda no seu interior. Cortando-se, falei disso há pouco, a vida desse homem não é uma vida de sepulcro, é uma vida de inferno. Era mais do que uma vida de alguém que vive no sepulcro. Era um inferno em vida. Bom, a gente viu o preço do amor que Jesus pagou, a gente vê o poder destrutivo do ódio por parte de Satanás. E a terceira parte dessa história é o resultado do poder do amor. O amor de Deus tem poder. Quando a gente ama, nós quando amamos, há poder no nosso amor pelo outro. Quando a gente resolve amar alguém, a gente releva muita coisa. E como o amor desarma. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, eu fui para a roça ontem. Na sexta noite, sábado, fiquei na roça. Foi bom. Eu que sou urbano, até gostei, fiquei até feliz na roça. Porque eu brincava, 3 dias de roça eu estou estressado. Passarinho cantando, mosquito, aquele negócio que eu estou mudando, coisa boa. Qualquer dia desses vamos comparar também, né, Mirelinha e Maurício? E assim, eu olhava para a história que ele me contava, o Fernando Toscano. Ele, no momento da vida dele, ele foi atender um juiz e atrasou o horário. Ele vende certificado digital lá no Paraná. E o juiz, por causa de meia hora, ficou uma arara com ele, só enquadrando a ele. Ele olhou para o juiz assim: eu errei, o senhor me perdoa? O sujeito ficou sem pé, sem mão, não sabia o que fazer, porque ele foi confrontado com um pedido de perdão de alguém que se humilhou e que resolveu agir com a linguagem do amor e não de retrucar com ódio, coisa parecida. Aí o cara mudou completamente, porque o poder do amor é algo extraordinário. Quais foram os resultados do poder do amor? Diz o texto: os que cuidavam dos porcos. Vocês lembram que os demônios saíram do homem e foram para os porcos, e os porcos foram lançados de despenhadeira abaixo. Esse é o poder do ódio, né? Querer matar. Tanto é que os porcos foram mortos. Um outro dado, eu não sei se você sabe, aqui no Brasil se diz assim: parece que tem espírito de porco. É uma referência a essa história. Essa história é bíblica. Dos demônios que saíram da pessoa e foram para os porcos. Porque a gente sabe disso. E essas pessoas que cuidavam dos porcos e viram o que aconteceu, foram para a cidade e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram quem? Aquele ex-endemoniado. Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo.
Olha o contraste. Olha o contraste. Gritando, cortando-se com pedras, sem dormir, noite e dia. Assentado, vestido, em perfeito juízo. É isso que Jesus faz com a vida da gente. A gente não vive mais aperreado com o amanhã, porque a gente sabe que o amanhã está nas mãos dele. A luta que a ansiedade tem com a nossa fé é constante, todos os dias. Ninguém nasce assim, eu creio, não vou ter medo de nada hoje. A gente balança. Vem as más notícias, vem a dificuldade, vem a oposição, a gente treme e normalmente a gente reage com medo, dúvida e incredulidade. Mas se rebusca lá de Deus e enfrenta os seus medos, refaz a sua fé e enfrenta a dificuldade. Jesus então fez com que aquele homem assentasse, porque ele já vivia o dia inteiro correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer, e agora ele tinha aquilo para pensar e saber que aos seus amados Deus dá enquanto ele dorme. Há um livro que eu li há um tempo atrás, que me ajudou muito a lidar com o amanhã. O título do livro é Deus Trabalha no Turno da Noite. Ou seja, o que vai acontecer amanhã, Deus já está trabalhando na noite. Aos seus amados, Ele dá enquanto você está dormindo, Ele está fazendo. E a gente olha para o passado e diz assim, cara, eu não morri. E eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que não ia dar certo. E Deus está trabalhando, a gente gasta muita energia, pensando que não vai dar certo. Ouse achar que Ele está no controle e que as situações mais adversas estão no controle de Deus também. Esse homem agora não tinha mais receio, não tinha mais medo, estava sentado aos pés de Jesus. É sempre a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, ficar sentada aos pés de Jesus. Vestido, dignidade, eu vejo aí dignidade. Esse homem normalmente vivia nu, correndo. Então quando Jesus entra na vida da gente, Jesus manda a gente se vestir. Não é andando pelado igual algumas mulheres que ficam andando pelada, não. É vestido, é dignidade. E em terceiro lugar, o tal do perfeito juízo, paz, capacidade de pensar quem sou eu, quem é o outro, qual a minha missão, que alegria, como agora eu vejo a vida. A gente que encontrou Jesus, que foi salvo por Ele, que teve a nossa vida ajustada, equilibrada, a nossa forma de pensar, de ver o mundo, de ver as coisas, de ver a nós mesmos, de ver ao outro, de ver a Deus, foi totalmente focalizada. A gente sabe ver essas coisas de uma forma devida agora. E eu falo isso porque muitas pessoas não conseguem ver. Esse ver é espiritual. Eu me converto aos 15 anos, quase 16 anos. Quando eu me converti, eu queria converter todo mundo, porque fazia tanto sentido o que Jesus fez, a obra que Jesus fez, fazia tanto sentido, eu não conseguia entender, como o outro não conseguia ver o que eu via. E a gente sabe que se o Espírito Santo não abrir os olhos para a pessoa enxergar, ela vai continuar igual uma topeira. Por isso que a gente ora pela conversão dos outros, para que Deus abra o entendimento. Está lá em Atos 16, Lídia ouvia Paulo pregar, e o Senhor lhe abriu o entendimento, e ela creu. Ore a Deus para Deus abrir o entendimento. Por isso que quando você prega, saiba de uma coisa, é uma obra sua e do Espírito Santo trabalhando no coração de quem ouve. É assim que funciona. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence. Cabe ao homem pregar. Nós não somos chamados a converter pessoas, nós somos chamados a pregar. O resultado do amor foi esse.
um homem em paz, um homem ciente de si, com dignidade. Eu gosto muito de ver essas igrejas mais simples, em que a pessoa é um pedreiro, ajudante de pedreiro, trabalha de vigia, quando chega no domingo ele bota um terno e ele vai para a igreja, tudo empacotado, ele é alguém. Você veja como o evangelho muda a nossa forma de pensar nós mesmos. Porque as pessoas podem nos odiar, você pode ser rejeitado por pai e mãe, você pode não ser bem quisto no trabalho, mas Deus ama você. E daí vem o texto no Salmo 27, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Não importa quem não te ama, importa quem te ama. E a gente fica ali, eu queria tanto ser amado por fulano. E você tem o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, que te ama, e você fica achando que você não é digno. Há alguém que te ama até o fim. Esse alguém é Deus. Resultados do amor. Quarto e último capítulo dessa história. A resposta ao amor. No 3 eu falei, resultados do poder do amor. Resposta ao amor. Deus não quer apenas nos amar, Ele quer ser amado. Tem aquele momento maravilhoso de Jesus, né? Ensinando: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O amar a Deus para Jesus é um mandamento. E quando é que a gente consegue amar a Deus? Quando o nosso coração é transformado. Então, tem que haver uma reciprocidade, tem que haver um relacionamento. Daí a Bíblia, desde o Velho Testamento, construir a ideia de que Deus é o marido e nós, igreja, somos a noiva. É uma relação de amor. Não é uma relação de subordinação. Eu sou Deus, vocês são agora meus servos, obedeçam. Não é isso. É uma relação de amor, do começo ao fim. Ele nos ama primeiro e espera que eu e você o amemos. Como é que esse homem respondeu ao amor de Deus? Eu fico maravilhado. E eu quero que você preste atenção nessa última parte. Essa última parte é a cereja do bolo. É a empada, é aquela azeitona da empadinha que você tanto gosta. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez, o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Lembra que Jesus chegou de barco? Agora estava voltando. Esse homem não conseguia mais viver e se ver sem Jesus. Jesus não fique. Ele fica. Mas Jesus dá 2 comandos. Vá para os teus, para a sua família, que te tinha como louco, que não queria você junto dele. Vá lá, vá para eles. E agora preste atenção, os demais comandos de Jesus. E anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Meus irmãos, eu olho para a minha vida e eu fico maravilhado com o que Deus fez na minha vida. E como Ele teve misericórdia de mim, porque merecimento eu não tinha. Direito a alguma coisa eu não tinha. Foi obra da graça, do poder, da misericórdia de Deus na minha vida. E quando a gente consegue ver o antes de como eu era, eu vou ver que Deus fez muito por mim. E se você de fato é um convertido em Jesus, você sabe o que Ele fez na sua vida, do que Ele te livrou, o que Ele te proporciona hoje, os livramentos. Alguém diz assim: mas eu não sei pregar o Evangelho. Sabe? É a coisa mais simples do mundo. Você pode conhecer a Bíblia, ter alguns versículos, mas se você contar como você era, como você vivia,
E como Jesus entrou na sua vida, dando sentido, significado, trazendo mudanças, não só no seu derredor, mas mudança aqui, de como vê as pessoas. Você vai dizer o antes e depois, você vai ser capaz de fazer isso, porque Ele fez uma mudança na sua história. E você vai dizer, e isso é muito importante, de como o Senhor teve misericórdia de você. Porque tem muita gente que prega o Evangelho dizendo assim, é porque eu sou crente, eu sou rei, sou filho do rei. Não é verdade, você é filho do rei, não é rei, você é filho do rei. Mas você passa a ideia de que você é melhor de quem está te ouvindo. Toda vez que eu prego o Evangelho, e a pessoa que está me ouvindo se sente menor do que eu não estou pregando o Evangelho. Porque eu tenho que me igualar, eu era como você. E se eu estou aqui, porque Deus teve misericórdia de mim. E a tecla é clara, Jesus diz, e conte como eu tive misericórdia de você. Porque você não merecia, ninguém merece. Então, quando a gente é capaz de contar a nossa vida, como a gente é, e como o que Jesus fez para mudar a minha vida, minha história, e como Ele teve misericórdia, eu me igualo com o outro, e a pessoa vai dizer, eu quero esse Jesus. A história termina com o amor vencendo. E eu quero chamar a sua reflexão, o seu amor por Deus. Se seu amor estiver frio, Jesus falou para a igreja de Éfeso, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ouça mais músicas que falam de Deus. Gaste mais tempo com Deus. Abra o seu coração para Deus. Resolva amar a Deus mais. Resolva também amar as pessoas. Comece a orar mais pelos outros. Seja mais indulgente, mais generoso, mais misericordioso com os outros. E queira servir a Deus por amor e não por interesse. Aí nós vamos viver uma vida de amor com Deus no caminho para andar no propósito de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu vou pedir para Paulinho, tem um YouTube lá, uma música, Teu Amor por Mim. Você baixa o volume só um pouquinho. Eu queria que vocês pensassem um pouco nessa música. Depois a gente vai encerrar com outra oração.